Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre o medo de vender. Na quinta-feira eu fiz uma aula aqui com a especialista em vendas Andressa Prestes, trazendo conceitos sobre o medo de vender. E hoje eu vou trazer uma especialista em sabotadores, a psicóloga Dani Tomazetti, para falar, para a gente conseguir identificar por que a gente tem medo de vender, gente. Você tem medo de vender? Se você não tem medo de vender, você está vendendo? Nós precisamos vender. O nosso negócio, ele precisa da venda. A venda é o oxigênio do nosso negócio. Então, se nós não estamos vendendo, tem algum problema e esse problema pode estar na gente. E é isso que eu quero trazer aqui na aula de hoje com a especialista em sabotadores Dani Tomazetti. Deixa eu até colocar aqui, ó, medo, vou colocar até em letras maiúsculas, medo de vender. A venda, ela é o resultado de todo o nosso trabalho. Medo de vender, não de vendas. Medo de vender, eu tô colocando aqui, para que a gente possa fixar aqui no comentário. Medo de vender. Quantos anos eu tive medo de vender e não sabia? Eu sempre colocava um empecilho, eu sempre trazia um mimimi, contava uma historinha, eu não tô pronta, preciso de mais conhecimento. Será que se eu vender não vão comprar, então eu prefiro esperar mais um pouco? Eu sempre trazia algum tipo de sabotador e eu nem sabia, nem imaginava. E aí a gente vai estudando, vai fazendo mentoria, vai investindo milhares de reais em conhecimento e a gente vai identificando por que o meu negócio não crescia. Então eu sabia que eu podia crescer, eu sabia que eu podia escalar o meu negócio, mas o meu negócio ele estava estagnado. É porque eu tinha medo de ofertar. Eu achava que ofertar, ou seja, oferecer o meu produto, eu ia ser inconveniente. Ai, nossa, mas será que vão pensar que eu só estou anunciando para vender? Ai, mas é chato, né, trazer vendas, falar de vendas assim. Aí eu vou esperar mais um pouco. Eu sempre trazia algum tipo de mimimi, contava alguma historinha para mim mesma, para não ofertar. Eu tinha medo. E existem diversos fatores que fazem com que a gente tenha medo de anunciar, de ofertar. O que é oferta? Meu cabelo ficou meio estranho aqui, mas é um estilo novo de coque. Não gostei muito na câmera. Mas nós aprendemos a fazer uns coques novos. É o seguinte... É muito importante a gente identificar aonde que estão as nossas feridas. Isso para o nosso negócio. Quando a gente não cresce no nosso negócio, geralmente é algum ponto que a gente traz da infância. Olha que loucura. É alguma coisa que a gente ouviu, viu, algum ensinamento que a gente teve e que impede da gente crescer na nossa vida adulta. A falta do senso de merecimento. Muitas vezes, eu ficaria aqui dias trazendo sabotadores. Dias. A nossa especialista já chegou, eu já tinha visto você. Eu ficaria dias de falando de questões da infância que faz com que hoje, na idade adulta, a gente se sabote em relações, dinheiro, carreira. Como a minha página ela é direcionada para formar profissionais online, ou seja, você começar a trabalhar o seu negócio na internet para escalar ainda mais, as pessoas elas sabotam o tempo todo. Ai, não, ainda não tô pronta, não tô entendendo, eu preciso de um computador, eu preciso de uma câmera, eu sempre preciso de alguma coisa que eu não tenho em mãos. E as pessoas não compreendem que a gente vai aprender no processo e que a gente vai começar com o que a gente tem. Hoje eu tenho aqui um belíssimo ring light, mas eu fiquei anos fazendo vídeos, com um celular que ele não aguentava uma live. Eu já tinha que fazer a live com ele carregado. Ele tinha que estar direto no carregador. E eu não tinha um aparador. Eu colocava ele no rolo de papel higiênico. Eu tenho uma foto até aqui no meu feed. Eu fazia o quê? Eu colocava o rolo de papel higiênico. Eu passava o fio por dentro do rolo para o celular ficar apoiado. E eu colocava um monte de livro para o celular ficar apoiado e eu não tinha luz, a iluminação. Então eu pegava um abajur, tirei a cúpula do abajur e colocava o abajur atrás do celular. Anos. Chegou uma hora que eu falei, gente, já faz tanto tempo que eu tenho dinheiro para comprar um ring light, que escassez é essa? Mas eu passei 5 anos para gravar o meu primeiro vídeo. 5 anos para gravar o meu primeiro vídeo. Eu falava, quando eu estiver pronta, quando eu tiver uma equipe, quando eu tiver. E eu não entendia que eu só ia ter essa equipe, que eu só ia ter dinheiro, que eu só ia ter se eu começasse a fazer com o que eu tinha. Era sabotador puro. Eu tinha medo do sucesso.
eu tinha medo do que os outros iam dizer, eu tinha medo do que poderia acontecer, porque o fracasso eu conhecia, mas o sucesso eu não tinha conhecimento. E até que, com a glória de Deus, várias pessoas me ajudaram, nossa, muitas pessoas brigaram comigo, muitos mentores, e fizeram, ou você vai fazer agora. E aí um dia eu vi na internet e falei, no dia eu vou fazer meu primeiro vídeo. E nesse dia foi um dos dias mais difíceis para mim, porque tudo aconteceu. Tudo aconteceu. O alarme tocou, o cachorro latiu, a bateria acabou, o brinco caiu. Não, parece, até rima, até parece um rap, até rima, mas tudo aconteceu. E eu tinha feito essa promessa que eu, leva bem, e eu tinha feito essa promessa que eu ia fazer o vídeo naquele dia. Foram 48 tentativas, não tô falando um número aleatório não, foram 48 tentativas. Eu chorava, eu tinha que engolir o choro para voltar, para fazer alguns stories que duraram 24 horas, sem noção. E a partir daquele dia, com muita dificuldade, então eu fiz o vídeo 1, fiz o vídeo 10, fiz o vídeo 100, e eu não fiquei boa no vídeo 100, nem fiquei boa no vídeo 200, nem fiquei boa no vídeo 300, mas até a gente ficar boa, a gente tem que fazer 1000 vídeos. Só que até fazer 1000 vídeos a gente tem que ir com medo mesmo. Então eu convido você a estar nessa página no dia de hoje, aqui. E eu acredito verdadeiramente que mesmo antes da fundação da Terra, toda e qualquer pessoa que vai ouvir a mensagem do dia de hoje é para realmente olhar e falar, cara, você merece. E eu merecia. E hoje o meu negócio, amanhã eu acredito que venho com novidades, o meu negócio ele escalou de um nível absurdo. Em pouco tempo, eu fiquei anos dentro da minha dor. Pouco tempo, eu falo 10 anos, tá, gente? 10 anos. Pouco tempo, 10 anos. Mas, a partir do dia que eu coloquei a minha boca no trombone, a partir do dia que eu virei e falei, cara, todo mundo merece o meu conteúdo, todo mundo merece a minha transformação, mas só alguns vão ouvir. Alguns vão ouvir. Nem todo mundo vai querer o seu produto, nem todo mundo vai precisar do seu produto, mas você está ali para oferecer, para ofertar. Então, venha nessa página aprender como se transformar de uma pessoa offline, do seu negócio ser offline para o online. Esse é o meu trabalho. Uma boa noite a todas as pessoas que estão entrando. E agora eu vou chamar quem? A especialista em sabotadores para meter a mão na nossa cara, amiga, porque a gente merece um chacoalhão. Sabe chacoalhão? Acorda, amiga, acorda que chegou a tua hora. O momento ideal é hoje. Hoje. Existem mais de 150 milhões de usuários no Brasil no Instagram e menos de 2 milhões de usuários que consomem produtos digitais. Ou seja, nós estamos apenas no começo. Então o melhor momento para você começar é no dia de hoje. Segura essa peteca. Deixa eu chamar aqui Dani, dá um toque aqui, amiga. Dani Tomazetti. Deixa eu colocar o meu óculos. Que é a vida sem Jesus, vida com Jesus. Agora estou vendo tudo, inclusive eu. Deixa eu ver se vai compartilhar com a gente o conhecimento dela. Extremamente importante. Cadê? Internet. Aí, Tati? Uma salva de palmas. Uma Bora! salva de palmas para a nossa convidada e o povo. Ai, meu Deus, deixa eu ver se a luz aqui tá boa, gente. Eu não tenho esses. Ó, cadê os ring? Ai, meu Deus, ó, os ring lights que você falou também. Eu comprei aqui, gente. Os ringer Os ring lights aqui. Bora. Aqui. Querida, muito obrigada. A Dani, nós nos conhecemos. Através de uma mentoria que nós estávamos fazendo. Ai, maravilhoso. E é extremamente importante nós nos conectarmos e conhecermos pessoas que dividem os mesmos valores com a gente. Network hoje é o ponto número 1 para o seu crescimento. Eu já ouço a falar. É verdade. Há anos eu entendia. E network é você encontrar pessoas, não só que traga benefícios a você, mas que faça pontes e que vocês possam, de alguma maneira, se apoiar e se ajudar. E eu e a Dani, a gente está nessa parada aí. Mas se ela não fosse talentosa, não ia dar para ser só com amizade. Com certeza, né, Tati? Então, o talento da Dani. Sigam aqui, ó, Dani Tomazetti. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. E a Dani vai trazer pra gente aí maravilhosamente o seu conhecimento extraordinary
para que nós possamos levar um tapa na cara de amor aqui, né? Tapado É na um minha tapa frente, amoroso, para né, tomar um Tati? vergonha na cara. Se apresente, minha Oi, querida. gente, boa noite para todos vocês que estão aqui. Tati, que delícia poder participar mais uma vez. Ai, coração, coramão, sei lá como é que é o nome disso. Muito gostoso, adoro, porque eu adoro sua energia, adoro o seu público, super participativo. E aí eu já começo, gente. Não me deixa falar sozinha, não me deixa falar só eu e Tati, não. Coloca aqui as coisas que a gente vai falando, vai conversando, vai puxando. Acho uma delícia, então agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desse assunto. Eu sou a Dani Tomazetti, sou psicóloga, sou coach, atuo hoje bastante como coach e com especialização em autossabotagem. Porque, Tati, eu descobri, você sabe, mas algumas pessoas aqui acho que ainda não sabem, eu descobri para mim o quanto que entender sobre a autossabotagem me destravou em vários setores da minha vida, mas especialmente na carreira. Aqui eu deixei o serviço público, no qual eu fiquei 14 anos, para empreender aqui, para voltar para a minha área de formação, né, a psicologia, para estar aqui no digital, para colocar o rostinho aqui, a tapa também, né, colocar, aprender e vencer tantos medos. Vencer o medo de sair de uma carreira estável no serviço público, vencer o medo de aparecer aqui, de falar o conteúdo que eu sei, vencer o medo de vender, de me vender, de vender o serviço, né, de colocar isso. Então, quando eu entendi como a autossabotagem trava a gente, trava as pessoas, e como é importante a gente se conhecer, a gente perceber o que está acontecendo, o que está travando para que essas vendas, né, para que tudo isso aconteça, para que a gente entenda o nosso medo. O medo faz parte, gente, ele é nosso amigo, ele impede que a gente faça algumas bobagens. Só que quando ele trava a gente para que a gente faça as coisas que a gente quer, que a gente precisa, aí ele deixa de ser nosso amigo. E aí tem a autossabotagem. E aí eu tô aqui para falar sobre isso, me especializei nesse assunto e mais uma vez eu tô aqui para a gente falar, para que você que está aí assistindo entenda que medo é esse, o que está te travando para você virar essa chavinha e hoje mesmo, opa, já tenho condições de lidar com isso, porque você não elimina totalmente, não é uma coisa que desapareceu. Não, quando esse medo chegar, você já vai falar, ih, ó, tô com aquele medinho, deixa eu entender ele aqui, deixa eu falar com esse medinho, e a gente, né, você que está aí, começar a agir para que você venda o seu produto, venda o seu serviço, se venda, faça lives, faça tudo que precisa fazer na mentoria da Tati e se jogar e viver a sua vida, ver o mundo aí que tá. Você acabou de falar esses dados, Tati, impressionante, né? De quanta gente que tá na internet e a gente pode atingir esse público e muitas vezes não faz pelo medo, né? Por ficar paradinho aí. A gente precisa entender que o medo ele é necessário, porque senão nós nos relacionaríamos com qualquer pessoa, nós atravessaríamos a rua sem olhar. Então, o medo, ele vem do instinto de sobrevivência, que é o nosso instinto mais bicho, É, né? É o nosso instinto de sobrevivência. Só que o que a gente faz? A gente usa de maneira desordenada. Então, a gente sente muitos medos. A gente não vive, a gente sobrevive. E a partir do momento em que a gente está deixando de colher frutos, como herdeiros do reino, em João 10:10, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em grandeza, em abundância. E onde está essa abundância? Está atrás do medo. O medo de não estou preparada. Eu estou, dentro das minhas mentorias e consultorias, eu estou observando um medo muito em comum. muito recorrente assim, Que Tati? é um medo recorrente. Eu não estou pronta, né? Uhum. Eu não tenho conhecimento suficiente para ensinar alguém. Opa, Isso é impossível. Todos nós temos algo para ensinar alguém, é. né? Então, é um medo de não ser o suficiente, um medo da comparação, um medo do que vão dizer. São tantos medos e nós estamos deixando de ajudar outras pessoas quando a gente não lança um produto.
E egoísmo, porque se alguém precisa da minha ajuda e eu não lanço um produto para ajudar ela, por conta dos meus medos, no final das contas eu estou sendo E egoísta, tá né? deixando de ajudar, né, Tati? Olha o medo paralisando, né? É interessante você falar desse medo que você identificou com recorrência nas suas turmas, porque quando a pessoa fala assim, ah, eu não tô pronta, existem aí algumas vozes, e aí eu convido vocês que estão aqui a começar a perceber o que que tá por trás desse medo, porque o medo, gente, ele é um sentimento, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho só, pra vocês verem aqui, ó. O medo é um sentimento, tá aqui. Esse medo, ele vem de um pensamento. Tudo que a gente sente nasce aqui na nossa mente. Então a gente tem algum tipo de pensamento, que eu já vou falar sobre isso, aí a gente sente alguma coisa. Aí nesse caso a gente está sentindo medo. E esse medo faz com que a gente se comporte de uma determinada forma. Então a gente pensa, sente e se comporta. E aí, quando a gente sente esse medo, qual é o comportamento? Muitas vezes o comportamento é a não ação. O que eu não agir é um comportamento. Eu tô com medo do que as pessoas vão falar. Eu tô com medo de não estar pronta, de não estar preparada, de não saber o suficiente. E aí esse medo trava. Ah, então não vou vender. Aí, olha só como tá ligado. E muitas vezes a gente percebe melhor o medo. Aí eu convido, né, vocês a perceberem o que que você, né, o que que tá aqui na sua mente. Ai, Dani, é porque eu acho que, né, Dani e Tati, porque eu acho que eu não tô preparada. E aí tem a técnica que eu ensinei no bônus, né, Tati, da sua mentoria. Quem tá na mentoria, quem entrar na mentoria, acho que vai ter acesso a isso. Justamente onde eu coloco essa técnica para que você comece a identificar e comece a conversar com você mesma, né, com esse pensamento que você está tendo. Mas será que você não está pronta mesmo? Você está com zero conhecimento? Ou você tem algum conhecimento que, ah, mas eu ainda não sei tanto quanto a Tati, eu ainda não sei tanto quanto fulano. Ok, você pode ainda não saber esse tanto, mas se você já não sabe alguma coisa, você já não tem uma estrada, uma experiência, quem está aqui, que está nos assistindo, certamente já tem uma bagagem de profissão, de vida, de relacionamento, e que você pega tudo isso, a história que você contou agora, Tati, do seu início, né, de colocar o rolinho de papel higiênico como suporte, isso é experiência, são coisas que você trouxe, que às vezes as pessoas falam, ai, mas será que eu não posso falar isso? O que é que vão pensar de mim? Ou medo. Ou pensamento ligado ao medo, o que é que vão pensar de mim? E aí você vê que você tem uma história. A sua história, que está vendo a gente aqui, é diferente da Tati, é diferente da minha história, é sua, é única. E é isso que vai te conectar com pessoas que às vezes não vão conectar com a Tati, que às vezes não vão conectar comigo, mas vão conectar com você. E você começar a perceber e usar essa, que é uma técnica mesmo de diálogo interno, para que você finalmente haja, tenha a ação, porque daí você, ao conversar, depois tem a tomada de decisão. Teve uma colega aqui que colocou, né, a questão do procrastinar. O medo faz a gente procrastinar, né, travar. E será que precisa desse adiamento de tanta coisa? Ah, não estou com o celular perfeito, você falou também no início, né, Tati? Não estou com o celular perfeito, não estou com o ring light perfeito, não estou com isso, não estou com aquilo. Será que é isso que está te impedindo de dar o próximo passo e fazer a sua venda e se colocar, né, à vista de tantas pessoas que estão aí na internet? E também uma voz crítica. Você falou do não merecimento, que está por trás disso tudo. Quanta crítica existe dentro da gente, né? Os críticos internos que a gente carrega. Não estou pronta, não sei o suficiente, não sou boa o suficiente, não fico bem no vídeo, minha voz é assim ou assado. E aí a gente começa a se criticar e tudo isso nos gera um medo do que o outro vai pensar, do olhar do outro.
né, sobre a gente. Os nossos críticos internos alimentam o medo do crítico externo, que está lá no outro, e que a gente... E de um crítico fantasma, Exato. né? Ele não tem um rosto, né? Não é uma pessoa. Ah, é uma pessoa tal que vai me criticar. Não é uma pessoa. Sabe aquele. A gente vê filme de terror na infância, depois a gente fica com medo. Não existe um monstro de verdade. Existe uma série de monstros na cabeça que eles não são reais. Queria trazer alguns pontos aqui que a Dani tá trazendo em relação a essa questão de eu não me sentir preparada para ensinar alguém sobre alguma coisa. Eu quero trazer um ponto muito importante sobre isso. É o seguinte. Vamos fazer uma simulação aqui. Bora. Existe o conhecimento 0 a 10. O 0 é conhecimento algum sobre alguma área. E o conhecimento 10 é alguém nível top, é o the best daquele assunto. Vamos supor que no dia de hoje você esteja no conhecimento 2. Você fez 2 cursos, você tem alguma experiência profissional, você tem o conhecimento 2 sobre aquele assunto. Quem que você poderia ajudar? Pessoas que têm o conhecimento 1 ou 0 sobre aquele Perfeito. assunto. Ou seja, por mais que você tenha um conhecimento pequeno sobre um assunto, você ainda assim você tem a quem ajudar. E aí no ano que vem, você vai se dedicar, você vai estudar, vai entrar em mais cursos, você vai subir de nível de conhecimento. Então você vai para o nível 3. Quem você poderá ajudar? Pessoas que têm o nível de conhecimento 2, 1 e 0. Sim. E assim a gente vai crescendo. Então, com certeza, você tem a quem ajudar. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui, que essa procrastinação, esse medo, eles são muito menores do que os seus sonhos. O problema é que a gente não tem a audácia de sonhar grande. Então a gente sonha pequeno e qualquer obstáculo tira a gente daquele sonho, porque ele é insignificante. Agora, experimenta ter um grande sonho. Aí o medo... Experimenta Se o sonho é ter um sonho pequeno, o medo fica grande, né, Tati? E se o sonho é grande, vê se eu entendi direito aí, ó. Se o sonho é grande, o medo chega, ele vem, lembra, né? A gente, né, elimina totalmente, mas a gente começa a ele ficar menorzinho, você entender que ele tá ali, poxa, eu tô com medo de fazer isso, ok. Às vezes eu vejo entrevistas de grandes nomes, né? Sejam de atores, de bailarinos. Dizendo, mas você não tem medo na hora de entrar no palco, né? Dá um frio na barriga? Dá. Isso é sinal da preocupação. Você colocou essa pessoa que subiu de nível do 2 para o 3, porque ela não tem medo de ir atrás, né? De já estar ensinando para quem tem conhecimento menor que ela, mas de continuar indo atrás para crescer o conhecimento dela, ela se aprimorar e aí continuar ensinando pessoas que sabem menos, porque a gente sempre vai ter gente que sabe menos que a gente, em qualquer nível. É um ciclo, é em qualquer lugar. O problema é que a gente vem para a internet e a gente quer falar bonito para mostrar autoridade, para dizer que sabe do assunto, e a gente só fala com o nosso concorrente. Então, a gente só fala do nível de conhecimento e a linguagem para o nosso concorrente. Aí a gente não vende. Aí a gente fala, nossa, mas eu faço tanto conteúdo. Tati, eu queria perguntar para quem está aqui se a pessoa consegue identificar qual é o medo dela. Que medo que ela tem que, de repente, que ela percebe que está impedindo ela, né, a pessoa, sejam homens ou mulheres que estejam aqui, de vender. Ah, eu tô com medo do que o outro vai falar, eu tô com medo do que... sei lá do que. Então, coloque aqui um medo, né? De repente, até pra gente pensar isso, Tati, já que ela perguntando para sua audiência, tá? Quem sabe faz ao vivo. Alô, Wilson. Mas, né, Dani, todos esses sabotadores, eles têm uma origem que vem da infância. Exatamente. É algo que você ouviu, né? Alguém que falou alguma coisa e que tá tão dentro de você. Isso está tão penetrado dentro de você que você acha que é verdade. Exatamente, Tati. E gosto assim, até é bom você trazer isso, porque, gente, todos nós, nos sabotamos em algum nível. A Tati se sabota. Eu me saboto pra caramba. Dani, mas você não é especialista em autossabotagem? Sou. A diferença é que eu identifico, provavelmente, hoje,
mais rápido que você que ainda não pegou muito sobre o assunto. A diferença é essa. Mas eu me saboto. E aí, quando eu identifico, eu consigo ou lidar com esse meu sabotador, mandar ele para escanteio e fazer o que eu preciso fazer. E tem dias, gente, que o sabotador vence e eu me saboto mesmo, eu procrastino, eu deixo de fazer o que eu deveria fazer. Então, entender que todos nós nos sabotamos. E como a Tati falou, esses padrões, existem 10 padrões de pensamento sabotadores, desculpe, que eles nascem na infância, né? Por quê? Porque lá na nossa infância, a gente precisou de apoio emocional. Eles nos ajudaram a sobreviver emocionalmente quando éramos crianças. Alguma frase que o nosso pai, nossa mãe, um tio importante falou, uma professora falou, né, uma pessoa que era importante para a gente, diz alguma coisa que causa um impacto emocional ou que se torna verdade aquilo, poxa, minha mãe está falando isso deve ser verdade. Quantas vezes eu ouvi pessoas falar para mim, ah, vendedor é tudo chato, vendedor quer empurrar coisa pra gente, vendedor quer empurrar aquilo que a gente não precisa. Sendo que nós, Vende até a cara, a gente mãe. Vendedor vende vende até até a a mãe. mãe. E aí a gente fica com aquela coisa, não, eu não vou ser chato, eu vou vender, eu vou me vender, vender o meu trabalho, vender o meu serviço, que vergonha. Uma colega minha, há um tempo atrás, ela começou a vender produtos e ela postou uma frase que me marcou. Depois eu fui até conversar com ela. Ela falou assim: eu me tornei a pessoa que eu mais odiava. Comecei a vender. E, e isso tem um impacto, porque você fala assim, nossa, eu me tornei uma pessoa que eu odiava, será que eu me odeio agora? Eu fui conversar com ela sobre isso. Então, observem o que frases que vocês carregam, que verdades, entre aspas, né, crenças, vocês carregam, que de repente está gerando esse medo, essa sabotagem. Porque daí vem um pensamento falando isso para você, falando que você ainda não sabe o suficiente, não, mas é porque para vender alguma coisa, imagina, você tem que ser o bambambam, bam, bam, você tem que ser a autoridade máxima no assunto. E não. Hoje, aqui com a Tati, falando com vocês, eu sei muito mais de autossabotagem do que eu sabia um ano atrás. Mas muito mais. Só que eu sei menos hoje, bem menos do que eu vou saber daqui a um ano. Porque eu simplesmente não paro. Assim, fala, e a autossabotagem ela tem várias linguagens, né? Então eu consigo identificar vários autores, professores, mentores falando sobre esse mesmo assunto e que eu vou pincelando e puxando. Então eu sei que eu vou parar de aprender, Tati, acho que quando eu morrer, porque talvez eu continue aprendendo em outro plano aí, não sei como é que vai ser. Mas enquanto eu estiver viva, respirando, com saúde, eu vou estar aprendendo. Eu vou assim, eu vou buscar conhecimento. E então, não se deixar levar por essas crenças, pelo que a gente ouvia lá na infância, e que talvez sejam essas travas, medos, que hoje estão impedindo você de estar aí, de se expor, de vender, de colocar o que você tem para oferecer para o outro. Porque quando você vende uma É importante a solução, né, gente identificar que Tati? a gente não é mais aquela criança, né? A gente não é mais aquela criança. Então, por que a gente ainda se comporta e não gera resultados como se fosse aquela criança? Olha para aquela criança, traz ela para cá e mostra, olha como você está bem. Vem para cá, vem comigo que é sucesso. A gente quer visitar essa criança doente. É o oposto. A gente tem que trazer essa criança para cá e falar, pô, qual é o meu objetivo? Eu tenho o objetivo que minha família cresça, que tenha independência financeira. Tá, então, por que eu tenho medo de me expor? Então, a gente trouxe aqui, Dani, que você fez a pergunta, e várias pessoas Ai, eu falam não aqui, eu acredito não que sei o se você tem meu chat, acesso. eu tava vendo tudo aqui, curti um monte de coisa, mas daí começou a travar de novo. Eu não tô vendo Então, as vamos lá. perguntas. Ou, Então, você perguntou qual era o medo, né? Aí colocou, não sei explicar, mas eu tenho medo. ah, Ótimo, é isso aí.
Meu medo vem desde menina, Qual medo? medo das críticas. Não, aí eu tô perguntando É, para a me- pessoa, tá? Qual medo vem desde é, menina? Resgata. Quem falou é, assim, eu tenho medo, é. mas não sei explicar. Respira fundo, respira agora. Respira fundo, cara, que medo. Sente, porque senão, Tati, e a pessoa que falou que eu não sei o nome, porque tá travado aqui, ai que coisa. Senão, você que tá aí colocou, eu não sei do que, eu não sei explicar. Você fica nesse automático sem se perceber. Respira, fecha o olho um pouquinho. Que medo é esse que você tá, poxa, mas eu não sei. Mas do quê? Mas vai se questionando, mas é medo do que os outros vão falar? Não, não é. Que Que, outros? Quem são e esses se for, outros, é né? medo do que os outros vão falar. Quem são esses outros? A gente vai explorando as perguntas. Tem uma coisa que a gente ouve muito, fala assim, quem fala sozinho é doido. Eu digo que doido é quem não fala sozinho, gente. Você tem Assumida. assumidíssima aqui também. Porque a gente tem que se perceber, porque senão a gente só sente esse medo, não sabe explicar, e aí só fica com medo e não faz. Então, você que tá aí, que falou assim, poxa, eu tô com medo, mas não sei explicar. Tô com medo que vem lá de trás, da infância. Desculpa interromper, tá, Tati? Você pode ler mais já já. Mas é só para pegar para essas pessoas se começarem a se perceber mais, vai mais fundo, não fica na superficialidade, quase que não sai. Não fica nesse superficial, fica, eu tenho medo e pronto. Que medo é esse? Não sei explicar. Pensa, respira, vai mesmo a fundo, se questiona, vai se perguntando, veja que tenta descobrir, tenta não, descubra que medo é esse, sabe? Vai mais fundo. Pronto. Desculpa, Tati, vai lá, tem mais medo surgindo aí? Tem mais. É muito importante a gente identificar que a gente precisa fazer uma faxina interna. E a gente tem tanto medo do que vai sair, né? Agora, pensa só, como que eu vou dar abertura para novas oportunidades, coisas incríveis, que é a promessa do Senhor para a nossa vida, se a minha casa, ela tá suja, ela tá cheia de entulho, só que eu tenho tanto medo de dar nome aos bois, eu tenho tanto medo de dizer, olha, eu sinto inveja, ou eu tô com problema com isso, ou eu estou sendo soberbo. A gente tem tanto medo de dizer as coisas que a gente pode melhorar, que a gente fica colocando debaixo do tapete e aquilo nunca vai ser resolvido. Olha, tenha coragem. Nós não somos mais crianças, nós somos adultos. Nós precisamos encarar de frente, porque a nossa missão é evoluir. E, Então, eu não quero saber qual é o meu defeito, eu quero saber como melhorá-lo. Tati, Porque todos nós temos, você né? falando dessa questão do lixo que a gente coloca para debaixo do tapete, gente, pensa nisso como algo real. Assim, é uma metáfora, mas pense nisso. Se todo o lixo que você tem, você coloca para debaixo do tapete da sua casa. Uma hora, gente, assim, Vai vai feder. feder. Vai feder. Esse tapete vai ficar uma monstruosidade e vai feder. É ruim começar a mexer nisso? É ruim você olhar para o seu medo e identificar qual é? É. Não é gostosinho, gente. Aqui, o que eu trato, o que eu lido com as pessoas, eu falo, quando a pessoa entra num processo comigo, é um processo de coach, um processo terapêutico, eu aviso logo, não é gostosinho, mas é maravilhoso o resultado, o que você faz depois. Começar a mexer. É engraçado que quando a gente vai no cabeleireiro, a gente fica, às vezes, horas sentado numa cadeira para fazer umas luzes, ou um tratamento estético, que eu estou fazendo com a doutora Carol, que é injeção na testa, é injeção aqui. Dói, incomoda, né? Mas depois o resultado é extraordinário. E com as emoções funciona da mesma maneira. Perfeito. Dói abrir as caixas, machuca. Mas eu digo que quando passa por aqui, que sai rasgando, depois você tem uma outra visão pela vida. Nós, como adultos, temos que nos comportar como adultos. Nós somos adultos adoecidos. E não sou eu que estou dizendo isso apenas. São os grandes especialistas. Se você pegar o Augusto Cury, o que ele fala da sociedade, que nós somos adultos adoecidos, é verdade. A gente tem tanto medo de admitir que nós somos seres humanos
com questões para serem melhoradas. Não, eu não Exatamente. posso ter um defeito. Se alguém falar de um defeito, ela está me falando mal de mim, ela não gosta de mim, essa pessoa não gosta de mim, porque eu não posso ter um ponto de melhoria. A gente tem tanto medo de dar nome às nossas questões e elas vão viver dentro da gente. É como se aquele programa lá dos irmãos que fazem lá a Irmãos à obra, obra. eles, primeira coisa que eles têm, irmãos à obra, eles, primeira coisa que eles fazem é quebrar tudo e tirar tudo. A casa fica sem parede, a casa fica sem piso. Aí depois eles colocam tudo novo. Não fica Fica. lindo? Eles não colocam uma massa corrida em cima daquela parede velha. É isso que a gente tem que fazer com as nossas Eles não emoções. colocam Então a uma gente tem que massa corrida em cima desse lixo, né, Tati? Eles tiram isso. tem que Mexe, tirar tudo. tira. A gente tem que fazer uma limpeza, uma faxina. E esses medos que nós temos, que vêm da infância, ou a gente foi fazer uma apresentação na escola. Eu tenho uma amiga que falou isso para mim. Eu fui fazer uma apresentação na escola e a professora falou que não era boa a minha apresentação, que eu não servia para aquilo. E hoje ela tem 40 anos e ela ainda sofre com essa professora. Quer dizer, primeiro, vamos ter compaixão com essa professora, que tem que ser, a gente tem que É, orar por é. ela. Segundo, hoje nós somos adultos, eu consigo perceber. Essa professora não tinha tino, ela não pode mudar a minha vida. E a gente tem que tomar decisões hoje, como adultos, e não como aquelas crianças feridas. Nós não somos mais aquelas crianças. Deixa eu só, oh, Continua. Dani, eu quero que você Claro. mande bala, mas eu parei aqui e eu não sei o que estão falando. A Cris, ela trouxe medo de falhar e vergonha do que os outros vão Uhum. falar. Aí nós temos aqui Loquilda, kkk. Adoro o Loquilda. Acho que acho que tenho medo de ninguém comprar, é um medo Ok. real, ótimo, é um medo real, né? Mas o pior que pode acontecer de ninguém comprar é a gente continuar com a nossa conta bancária do jeito que está Uhum. hoje, tá, amiga? Exato. Só para dar um resultado Eu aqui. tô anotando aqui para falar depois, tá, Tati? Desses medos. Nós temos muito medo do sucesso e nós temos muito medo de ser sucesso. Principalmente se nós tivermos pais que são humildes. Que ousadia a minha é ter mais dinheiro que meu pai. Principalmente se são pais falecidos. O meu pai é um homem humilde, minha mãe é uma mulher humilde. Eu não posso me sobressair sobre eles. Então eu tenho um limite para ganhar dinheiro. É, Existe isso com muita sim, frequência, ainda hein? mais dependendo do que os pais falavam pra gente. Pelo conhecimento e pelo que eles tinham na época. Como você falou dessa professora. Ok, era o que eles tinham, eram as verdades deles, mas não precisam ser as nossas, a gente não precisa carregar essa bagagem. Para quem falou, né, que eu tenho medo de falhar e o que vão falar sobre isso. Aí eu questiono para essa pessoa, desculpa eu não falar o nome, tá, gente, como eu não estou vendo aqui. Mas você conhece alguém que nunca falhou? Você já e aí questiono mesmo, assim, aqui numa live ou numa aula, seja aqui na internet, numa aula presencial, você não conhece ninguém que nunca falhou numa live? Aqui eu já tive live que celular caiu, que coisa tocou, que eu já derrubei coisa, que eu não soube responder o que a pessoa me perguntou, e aí um adendo. Eu não considero isso uma falha. Na verdade, eu até gosto que eu falo, caramba, alguém me perguntou algo que eu não sei, eu vou atrás para descobrir. Lembra que eu falei que eu estou sempre aprimorando o meu conhecimento. Então, que tipo de falha pode acontecer que te deixaria tão mal, tão ruim? E essas perguntas, gente, são para que vocês que estão aí comecem a fazer esse diálogo interno. É verdade, porque olha só, meu pensamento está me falando. E se você falhar? O que as pessoas vão falar de você? Cara, se eu falho, eu sou humana, eu falho várias vezes. Aqui mesmo nessa live eu desliguei o ring light 2 vezes antes de eu deixar ele parado. Alguém pode considerar isso uma falha. Nossa, Dani não sabe mexer no ring light, que absurdo. E se alguém pensou isso, a questão é da pessoa, não sou eu. Mexer ou não saber mexer ou não mexer no ring light, num comando aqui da própria live, não me faz melhor ou pior dentro do meu conhecimento. Uma bobagem que de repente eu fale sobre autossabotagem mesmo, eu posso vir me retratar.
O Jornal Nacional, o jornal famoso, acontece isso. Quantas vezes o repórter vira, porque ontem nós falamos tal coisa e na verdade é aquilo outro. Acontece. E o que o outro vai falar é do outro, é a crítica dele, são os pensamentos, os sentimentos, são as verdades do outro. E quando eu começo a perceber isso e separar e não deixo isso me atingir, às vezes que eu falho, e eu falho pra caramba, tá tudo bem, porque eu vou corrigir. A falha, ela é uma oportunidade para que eu entenda o que me levou a falhar e o que eu posso fazer de diferente para que essa falha, seja ela qual for, não ocorra mais. Quem trouxe... Olhar o aprendizado, parece Ah, simples, mas a gente foca tanto na dor, né? Na dor da falha, que a gente não observa as coisas em volta. Uma pessoa que olha para outra, que está fazendo. Então, isso acontece muito dentro da nossa família, dentro das pessoas mais íntimas. Esse medo da crítica, ele é muito maior entre as pessoas que estão em volta da gente do que por pessoas estranhas. Vou trazer uma situação aqui. Vamos supor, você começou a vir para a internet, começou a gravar vídeo, aí você chega na roda de amigos, vão começar a chamar você de blogueirinha, vão falar que você está se achando, e isso vai fazer com que você fique impedido. Você, não vou gravar, ou eu não vou fazer isso agora, porque as pessoas vão dizer. Uma pessoa que já passou por isso, uma pessoa que está grande, que faz sucesso, que gera resultados, ela é a pessoa que vai olhar para você e vai te dar apoio. Só uma pessoa pequena, com medos, com asas curtas, é que tenta encurtar as asas dos outros. perfeito. Ninguém que tem asas longas, ninguém que voa, olha para o outro e fala, nossa, você está crescendo? Principalmente as pessoas que têm mais convívio com a gente, que conhecem a nossa história, o nosso passado, que conhecem a nossa trajetória, olha para o outro e fala, nossa, mas eu e ele tivemos a mesma school, eu e ele vivemos na mesma rua, eu e ele estudamos na mesma escola, e ele está voando e eu estou andando, não, tem alguma coisa de errado com ele. Não é comigo. Exato. Então, esse negócio de dizer eu tenho amigos de infância, eu não tenho amigos de infância. Eu tenho amigos desde a infância. Porque nós não somos mais criança para ter amigos de infância. Perfeito. Então, né, não deixe as pessoas, pai, mãe, marido, converse com pessoas que estão falando a mesma língua que você. Porque se você está no online, se você está aqui e é um mundo muito distante do seu pai, do seu filho, do seu amigo, do seu marido, não é para essa pessoa que você vai contar todas as suas dores e amores dentro dessa trajetória. Tem que ser com pessoas que estão vivendo, como eu e a Dani, a gente se conheceu numa mentoria. E a gente troca figurinhas das nossas dores. Exato, daquilo que aflige. E você contando essa história, Tati, me lembrou... Gente, eu tinha muito medo também, eu não fazia, não aparecia, não gravava live. Eu gravei uma live uma vez, que eu nem lembro que ano foi, e eu só fui gravar minha segunda live, pasmem, um ano depois. Porque eu tinha meus traumas, eu tinha meus medos. E eu tinha medo, Tati, do que duas pessoas, do que muita gente ia falar, mas eu tinha medo do que duas pessoas iam falar sobre mim, duas específicas. Porque a gente fala, eu tenho medo que as pessoas vão falar. Aí eu fui assim, quem são essas pessoas, né? Eu tinha muito medo do que uma irmã ia falar, um parente, eu vou colocar assim, né? Parente ia falar, e muito medo do que uma grande amiga ia falar. Porque eu imaginava que dessas duas pessoas viriam críticas, ai, blogueirinha, não sei o quê. E na época eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para lidar com isso caso viesse. E esse medo me travou por muito tempo, era um medo externo, né? De uma crítica externa que eu não sabia lidar. Quando eu soube lidar com os meus críticos internos para lidar com a crítica externa, caso ela viesse, qual não foi a minha surpresa e ao mesmo tempo alegria de que essas duas pessoas das quais eu tinha medo me deram total apoio. Para vocês verem que o medo era meu. Exato, eram os meus fantasmas, né? Eu projetei nelas coisas que eu imaginei que elas iam falar mal de mim, mal entre aspas, né? Eu me criticar. E isso me travou por um tempo. E quando eu efetivamente me joguei, foi o contrário. Elas me elogiaram.
a gente tem que culpar alguém, né? Pelas nossas impossibilidades e É, incapacidades. Então, na verdade, você criou dois personagens para jogar essa culpa, né? É culpa delas de eu não fazer, não minha, né? Aí eu digo, os nossos sonhos são tão pequenos que uma pessoa, o que uma pessoa pode dizer de mim, cai tudo sobre, né? é Eu, eu, traga. eu, qual é o meu sonho? Eu estou fazendo o planejamento de carreira com a Ariadne. Gente, eu vou depois colocar aqui. Cara, é transformacional. A primeira pergunta que ela fez é: daqui a 20 anos, como que você quer estar? Eu nunca tinha feito um planejamento para 20 anos. Eu sempre fiz planejamento para 5 anos. Quando me vi daqui a 20 anos, que eu tinha que fazer essa trajetória contrária de quais são as habilidades, quais são as ações que eu vou ter que fazer para daqui a 20 anos estar daquele jeito, cara, tudo mudou Que dentro de legal. mim. A gente sofre por pessoas que não vão estar na nossa vida daqui a 20 anos. A gente sofre por situações que não vão estar na nossa vida daqui a 20 anos. E todas essas situações elas vão nos impedir de estar naquele lugar. Quem, aonde, com quem, que tipo de relação, que tipo de pessoa, aonde eu quero morar, como vai ser a minha casa daqui a 20 anos. É isso que importa. Os sonhos da gente têm que ser maiores do que os nossos medos. Perfeito. Então, deixe de ter sonhos pequenos. O Senhor, ele diz que nós temos que ter sonhos grandes. Então, está na hora de você aumentar o seu sonho. Exato. E para outra pessoa, Tati, que falou, eu tenho medo que as pessoas não comprem, né? Minha pergunta é, hoje, se você não vender, tipo assim, se você não se vender, não ofertar, já vai acontecer o que você tem medo. Já ninguém vai comprar. Se você não vender, se você não se vender, se você não se colocar, né, à mostra, não ofertar, melhor dizendo, ofertar o seu produto, o seu serviço que você quer vender, se você não fizer nada, se você ficar paralisada por esse medo de não vender, você já não está vendendo. É uma certeza que você não está vendendo se você se travar pelo medo de não vender. Esse é um ponto. Então você já tem E se você não vender, qual é o pior do que pode acontecer se você o não primeiro vender? ponto é, você já tem um resultado que você tem medo se você não fizer nada. E outro é isso que você acabou de falar. Ok, fui, fiz, anunciei, vendi. Eu já fiz é, lives, sequências, etc., de um produto, né, de um serviço, melhor dizendo, que efetivamente eu não vendi nada. Gente, vendi zero. Zero. Investi dinheiro, investi tempo, investi, ó, suor, noites mal dormidas e vendi zero. Aconteceu. E sabe o que que eu fiz com isso? Eu e a minha coprodutora na época comemorei. Dani, você é louca? Alguns dizem que sou, mas eu acho que não. O que que eu fiz? Eu comemorei porque eu falei assim: olha só, olha o tanto que eu aprendi com isso. Das coisas que deram certo e das coisas que não deram certo. Não, aliás, não deram o resultado que eu esperava. Então, quando eu não vendi, eu não sei. E aí eu convido também a pessoa que colocou isso a pensar qual é o medo por trás, né? Que pensamento está por trás do não vender? O que as pessoas vão falar? É eu perder dinheiro ou perder tempo? Que medo está por trás do medo de não, né, de não vender, das pessoas não comprarem? Que medo é esse? Então, explorar também um pouco mais. Entender que é uma possibilidade, né? Se eu venho aqui e te ofereço, gente, ó, eu estou vendendo esta lapiseira. Há grandes possibilidades de ninguém comprar. E tá tudo bem, porque eu estou oferecendo, eu estou né, vendendo, oferecendo um produto que talvez não seja a solução que as pessoas querem. Eu vendo o meu serviço de coaching na parte da autossabotagem, vendo a minha terapia, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo Não. que vai comprar. Talvez quem esteja aqui hoje fale, talvez, Dani, quero saber um pouco mais. Vou explicar um pouco É. mais e a pessoa vai perceber. É para ela? Vai comprar. Não é para ela? Tudo bem, não vai comprar. E é assim, gente. É cíclico, mas entender o que está por trás disso, né, Tati? Eu sempre falo dentro das minhas mentorias de uma cena do filme A Cabana. Adoro. E para quem não assistiu, vai rolar um spoiler agora. Que é o seguinte: o pai perdeu a filha e ele teve um encontro com Deus.
Com Jesus e com o Espírito Santo. Lindo. E com a sabedoria, no caso. E aí, teve um momento em que Jesus virou para ele e falou, entra nesse barco. Aí ele entrou no barco. Aí o barco começou a afundar numa água preta e ele olhou para Jesus e falou, você mandou eu entrar no barco. E aí Jesus falou, para de olhar o problema, olhe para mim. Pare de olhar o problema e olhe para mim. Quando nós cometemos um erro, falhamos, fracassamos, nós olhamos para aquela dor de uma maneira tão autopiedosa. Ah, eu não mereço, eu fiz de tudo. Não, nós fizemos o que nós conhecíamos até aquele momento. E esse erro, esse pseudo-erro, pseudo-fracasso, ele não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida. Porque naquele momento eu tenho que mudar as minhas estratégias. Não deu bom? Bom, então o que eu tenho de conhecimento cessou por aqui. A partir de agora, eu tenho que buscar outros conhecimentos. Exato. Se eu não tivesse errado, eu estaria coach de relacionamento, que foi o início da minha carreira em 2012. Mas não era aquilo que me fazia bem. Aí eu migrei para desenvolvimento humano, eu fui feliz até um ponto. E eu tive que buscar novos conhecimentos. E hoje eu trabalho com o que eu amo, que é carreira, porque eu quero trabalhar com esperança e não com dor. Se eu não tivesse falhado ou não fosse tão bom, ideal para mim, eu não teria buscado novos conhecimentos, fazendo com que eu me aproximasse cada vez mais do que me fazia feliz. Porque eu era feliz, mas eu não era super feliz. Então nós temos tanto medo de ser felizes, o que eu vou fazer se eu for feliz? Eu não sei nem lidar com. Pois é, olha quantos medos, né, Tati? Medo de ser feliz e as pessoas carregam. Você falou do medo do sucesso. O que está atrelado? Gente, eu gosto muito, assim, sabe, de ir mais a fundo, para a gente não ficar numa parte superficial. O que é esse medo do sucesso? Vamos explorar. O que o sucesso pode trazer? Pode trazer crítica dos outros, pode trazer haters, pode trazer, nossa, dinheiro, pode trazer parente pedindo dinheiro para mim porque eu vou ser rica. Não sei, eu tô aqui chutando. Eu vou ter que alugar uma sala maior, eu vou ter que comprar mais freezers para minha confeitaria, eu vou ter que contratar mais pessoas. Exato. Né? Quais são esses medos? Ir explorando. Gente, se percebam, se conheçam. Assim, aprofunda, faz esse mergulho. E como a Tati falou, deu esse spoiler do filme que é maravilhoso, não olhe o problema. Aqui, quando eu peço para vocês fazerem isso, não é para você focar o problema, mas o que está em volta disso, né? O que está, na verdade, alimentando, digamos assim, esse medo, esse problema, isso que está travando você aí, que está deixando que você tenha os resultados que você pode ter, bastando você se colocar, ter essa coragem, a coragem, né? Muitos já devem ter ouvido falar, não é a ausência do medo. A coragem é você agir apesar dos medos, entendendo, compreendendo esses medos que vocês têm, né? Que todos nós temos, e agir mesmo assim. Tô com medo de falhar, mas eu vou agir. Porque se eu falhar, eu já conversei comigo, eu já tenho esse trato comigo mesmo, porque se eu falhar, eu sei que é uma possibilidade, e eu sei como que eu vou me recuperar, eu já fiz isso antes. Se você observar a sua história de vida, Tati, se você observar a sua história de vida, cada um que está aqui, quantas vezes vocês falharam e estão aqui, recuperados, belos, plenos, ávidos por mais conhecimento, e por isso estão aqui. Então, acontece, é natural. E trazer assim, uma linha de raciocínio para cada um dos medos que vocês identificarem. E eu espero que a pessoa... É engraçado quando a gente desculpa. É criança, a gente vai... É porque tá dando um delayzinho aqui, você que me perdoa. Quando a gente começa a aprender a caminhar, a andar, a gente só cai. A gente cai 500 vezes. E a gente nem olha para aquilo. A gente não se sente fracassado. A gente não se sente impossibilitado. E a gente continua até começar a andar. Quando a gente vai se tornando adulto, a gente vai trazendo questões tão fantasiosas, achismos, medos, tão tolos. Mas eu continuo dizendo, a gente olha só para a dor, vitimismo, autopiedade.
eu fiz de tudo. Essa frase, eu fiz de tudo, é uma das maiores mentiras que a gente pode contar pra gente. A gente só fez o que a gente conhecia. Então agora eu preciso conhecer outras possibilidades, porque todas as que eu conhecia acabaram. Então eu preciso conhecer novas. Nunca a gente faz tudo o que podia. A gente faz só o que a gente conhecia. Excelente. E é muito importante a gente trazer aquela criança, não é mais uma criança ferida, agora é um adulto com possibilidades e oportunidades. Aquela criança que foi machucada, podada, limitada, ela não está mais lá. Agora ela é esse adulto cheio de oportunidades, que não tem ninguém te impedindo de você crescer, a não ser você mesmo. Então olhe, né? Olhe para você e fale: o meu sonho está pequeno demais. Porque na hora que eu tiver um sonho grandão, ninguém vai me impedir. Nada pode me distrair. É o lema da E minha Tati, página. Não se e distraia. Tati, você está falando do sonho, me veio uma coisa aqui que eu acho que é importante falar. Clareza do sonho. Clareza do que você quer. Você falou, né, dessa mentoria, que eu esqueci o nome da pessoa, desculpa. Da mentoria que você está, que ela Você pediu para falou? você visualizar 20 anos lá na frente. Ah, da Da Ariadne Ariadne. Design. Eu vou marcar ela aqui nos stories. Gente, eu estou fazendo um planejamento, que eu estou até besta aqui, porque realmente faz a gente ter uma visão Olha extraordinária do só, nosso futuro. visão Beijos extraordinária. da Que Califórnia! delícia! Beijo, kisses. Olha só que interessante, você ter clareza do que você quer no futuro. Quantas pessoas que estão aqui não têm clareza do que querem, clareza de verdade, clareza do sonho. Você está falando, né, de crescer o sonho, mas às vezes a pessoa não tem ideia ainda do que ela realmente quer, né, para crescer. Porque às vezes ela não sabe nem o que ela quer pequeno para crescer. Aí você fala: nossa, mas aumente o seu sonho. Cara, mas não sei nem exatamente o que eu quero. Então, gente, comece a perceber o que de verdade você quer com a venda do seu produto, com a venda do seu serviço. Qual é o seu objetivo de verdade? Tenha isso em mente, porque só isso tem, né, pode ser que já espante um pouco ou dê mais clareza dos medos. Porque lembra da pessoa que falou: poxa, eu tenho medo, mas não sei do que? Olha como muitas vezes falta pra gente clareza do que quer, clareza do Quando a gente medo. fala em sonhos, quando a gente fala em sonhos, a gente acha uma coisa fantasiosa, né? Sonho. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu sonho. O sonho da minha vida é morar em Maceió, Ai, que desde pequena. delícia! E aí, mas eu tinha um sonho maior que esse, que era ser mãe, desde pequena também. Então eu tive minha filha aos 27 anos. Queria dar boa noite para minhas alunas da VDM, Camila, Dona Nair, Beijo, também muita mando gente beijo. linda aqui. Um grande beijo. E, eu tinha um sonho maior, que era ser mãe. Tive minha Maria, hoje minha Maria está com 17 anos, daqui a pouco ela vai fazer as coisinhas dela e eu vou realizar o meu segundo sonho, que hoje é o meu primeiro, que é ir morar em Maceió. Mas o que eu preciso fazer para realizar esse meu sonho? Então a gente precisa ter um sonho grande. E aí, a partir desse sonho, a gente vai começar a tomar as atitudes em caminho inverso. Tenha um sonho grande, extraordinário. Não deixe que nada nem ninguém tire você do seu caminho. Nós não ouvimos conversa que Deus ouve, nós não vimos o que Deus vê. E Ele tem exatamente o caminho para a gente. Mas a gente, com falta de sabedoria, a gente vai para a esquerda, a gente vai para a direita. Aí o que acontece? Dá ruim. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente entre na quê? Na estrada reta. Aí a gente vai e sai, aí dá ruim, aí a gente vem. Ele sempre está organizando a nossa vida para estar no caminho onde ele tem de propósito para a gente. Como você é? Com quem que você fala? Quais são as pessoas que você se relaciona? Quais são os medos que você tem? Tenha tudo isso diante de você.
Seja corajoso. O Senhor nos deu espírito de ousadia, É. nos deu espírito de vitória. E a gente aceita uma vida mediana, de médio, de estar bom. Esse salário tá bom, esse relacionamento tá bom. Deus não quer o bom, Deus quer o O extraordinário para ótimo, nossa vida. maravilhoso, né, O Tati? ótimo, é o ótimo. Então, olha, muito bom isso que você trouxe mesmo, porque é olhar e aí fazer esse inverso, porque daí você vai saber o que que precisa ser feito. E talvez fique mais claro por que que você não está fazendo, os motivos, né? Os motivos que te levam a não estar fazendo isso que você pode, precisa ou deve fazer hoje, para que lá na frente você chegue no seu sonho. Você chegue, por exemplo, na sua casa em Maceió, que já põe um quartinho a mais que eu quero lá te visitar. Casa para 25 pessoas. Adoro. Quais são os conhecimentos que você precisa adquirir? Quais são as pessoas que você precisa se relacionar? Quais são as coisas que você precisa deixar de fazer? Os lugares que não faz nenhum sentido. Todos os seus sonhos, eles têm de estar unidos, eles têm de estar numa linha. Isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu sonho? É uma pergunta tão simples. Sim. Quer dizer, quando a gente tem um objetivo, nada pode nos tirar desse caminho. Isso vai me afastar ou me aproximar do meu sonho? Vai me afastar? Eu não tenho nem que pensar. E se vai aproximar, o que que te impede de fazer isso que vai te aproximar? Porque às vezes é nisso que você não está conseguindo, poxa, eu tenho que fazer isso, que vai me aproximar, mas eu não estou conseguindo. É aí que mora o monstrinho da autossabotagem. É aí que a gente, né, e é autossabotagem, gente, é a gente sabotando o passo que vai levar a esse sonho. Não é o governo, não é a outra pessoa, não é nada externo. Muitas vezes é a gente. Quando eu estou falando aqui da autossabotagem, é a gente. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer. Travei, não consigo. Então, gente, tem alguma coisa, tem algum motivo aí interno que está fazendo essa travinha, que está gerando esse medo. E aí é sempre o convite: se observe, se perceba, se questione, converse com você mesmo. E eu já falei, né, Tati, em outra aula, converse em voz alta, gente. É diferente de quando a gente só fica aqui no. Fala, mas por que que eu estou sentindo medo disso? Mas o que está me impedindo de conseguir, de dar esse passo, de agir? O que está me impedindo? Que medo é esse que eu tenho de ligar a câmera e oferecer o que eu tenho para vender? E aí conversa, vai, e vai respondendo em voz alta o que vier, e vai tendo esse diálogo. Pergunta quem, né? Quem está me impedindo? Quem? Aí você vai olhar Ótimo. para um lado, né? Não vai ter ninguém, você vai olhar para o outro, não vai ter ninguém. Só restou a mim mesmo. Só sobrou eu. Então, eu estou me impedindo, né? Então, por que que a gente, então, não muda essa vibe e não fala, eu estou com os sonhos muito pequenos. Porque o meu sonho é tão pequenininho que qualquer obstáculo, qualquer coisa está me tirando dele. Eu tenho tanto medo de não conseguir, mas como assim? O que faria eu desistir do meu sonho? Nada, nem ninguém, nem eu mesmo. Eu vou fazer isso e falar em voz alta. Eu Nossa. digo, um dia esse prédio vai me interditar, gente. Porque Faça em voz alta, é diferente. Uma outra técnica também é escrever. Eu já conversei com mais de um médico, porque eu vi isso nos meus estudos, de que os caminhos neurais são diferentes de quando a gente só pensa e de quando a gente fala em voz alta ou escreve. E os médicos, inclusive médicos que eu atendi, falaram para mim, não, isso faz sentido, isso é verdade, né? Você tem caminhos neurais diferentes, então você abre a sua mente, você começa a perceber o que está aqui dentro, gerando o sentimento e o comportamento de uma forma é diferente. que ganha vida, né? Exato. Na hora que você coloca no papel, não é mais uma coisa da sua cabeça, ela ganha É. vida, né? Então é importante E eu escrever vou assim. falar, hoje de manhã eu fiz isso. Tem uma questão que eu percebia que eu estava me auto-sabotando, e muitas vezes eu faço muito falando,
Faço interno porque eu já peguei uma prática, então assim, vai ficando cada vez mais fácil, também quero falar isso para todo mundo, vai ficando cada vez mais fácil, mas num ponto específico não estava. O que que eu fiz? Escrevi. Então hoje de manhã eu mesmo usei essa técnica que eu estou falando aqui para vocês, e é diferente, porque quando a gente escreve, cara, mas olha só, aí você tem que pensar, concatenar umas coisas, fala, você chega a estar escrevendo e fala assim, nossa, mas eu estou pensando isso mesmo, que bobagem. E aí você mesmo muitas vezes já vai encaixando e sabendo o que que é para fazer antes de simplesmente paralisar e, ah, não, vou largar, vou procrastinar, não vou mais fazer. É bem interessante. Eu, como cristã, é muito importante o momento de intimidade com o Senhor. Quanto mais tempo de intimidade nós temos com o Senhor, quanto mais nós conversarmos com o Senhor e menos com os nossos pensamentos sabotadores. Várias vezes eu acordo e começo a conversar comigo mesmo. Eu começo a conversar com pessoas, eu começo a conversar com situações, e aí eu paro, eu viro e falo assim, eu estou substituindo o meu tempo para conversar com o Senhor, e eu estou conversando com quem? Eu estou conversando com um monte de gente, eu estou conversando com minhas dores. Eu preferi a conversar com o Senhor. Quanto mais tempo nós tivermos de intimidade com o Senhor, mais livre nós estaremos, mais próximo à nossa missão, mais próximo nós estaremos libertos de tantas dores. Nós nunca seremos livres totalmente. Nunca. Mas olhe para frente, não fique ruminando. Nós somos extremamente apegados. Aham. Nós somos apegados a coisas, a dores, a pessoas, a fotos, a É. bibelôs. Faça uma faxina na sua casa, jogue fora aquilo que não causa alegria. Nós somos apegados a calças jeans que não nos cabem há 20 É anos. verdade. Tudo que não nos causa prazer, amor, liberdade, felicidade, alegria, se desfaça. Se desconecte. Esses dias mesmo eu tinha uma super amiga e ela deu uma de doida. Amiga, vai na luz. Vai na luz, eu vou orar por ti. Só que eu não vou ficar me conectada à sua doença. E a gente tem que fazer isso com as coisas que não causam alegria. Joga aquela calça jeans fora, Tati, amiga. você Joga falou do aquela foto apego, fora, sabe o que amiga. que me veio aqui? Que às vezes muita gente, a gente fica apegado, inclusive, ao medo. Ao medo, porque a Sim, gente conhece, é igual o bibelô, igual essa calça jeans. Porque, eu conheço, não serve para mim, mas eu conheço, eu gosto. E aí desapegar, às vezes, do próprio sentimento do medo, é partir para o desconhecido. É o partir para, de repente, oferecer um produto ou serviço e falhar. Né? E aí, o que, que os outros vão falar, né? Se eu falhar. É o medo de aliás, é o apego a esse medo, né, de que e se eu vender e as pessoas não comprarem, e aí a pessoa simplesmente não faz, não age, porque está apegada também ao sentimento que é conhecido. Tem aquela frase assim, não sei se eu posso falar, aquela assim, palavrão. Sabe que a M é quentinha? Quando você está na M, a ok. M é É, quentinha? Aí fica assim, aí fala assim, é, pois é, porque daí você tá assim, você tá numa situação que não é boa, que o pessoal fala zona de conforto, que muitas vezes não é nada confortável, mas você tá lá porque é conhecido, é o apego ao conhecido. Isso tem explicação, né, cognitiva, a nossa mente, ela prefere isso, mas, é o tal do estado de instinto de sobrevivência, sim, né? Eu conheço aquilo, mesmo que aquilo me cause dor, eu sei onde eu estou. Aquilo que é novo, eu não tenho perspectiva, eu não conheço, eu nunca vivenciei aquilo. Isso acontece muito quando a gente não ama mais uma pessoa, mas a gente não consegue se divorciar. Eu estou tão acostumada a viver dentro daquele casamento, mesmo que seja ruim, eu não consigo ter uma perspectiva de eu solteira. Por quê? Porque eu nunca vivi uhum, isso. Eu nunca vivi isso. Então, eu não consigo olhar, nossa, uma vida eu solteira sem essa pessoa. Então, eu prefiro ficar dentro desse casamento. Isso é um exemplo que eu trouxe aqui da vida real. Isso acontece com o emprego. uhum, Eu prefiro ficar dentro desse trabalho, porque aqui eu sei como é que é. Eu não sei como que é esse projeto sem estar nesse trabalho. Então, eu prefiro ficar aqui. Instinto de sobrevivência. sim, Ele serve para nos proteger da morte.
né? Imagina na época dos dinossauros. A gente tinha que... E olha só como que é o corpo da gente quando a gente está com instinto de sobrevivência ativo. O nosso corpo, ele precisa estar em atenção para correr ou para lutar. E quando a gente... Eu aqui, tô aqui de boa, eu moro num prédio, então não tem nem perigo de entrar na minha casa. As janelas estão fechando, nem as baratas vão entrar. Minha filha e meu cachorro, que são meus filhos, estão no quarto. Tá tudo bem. Teoricamente está tudo bem. Quando eu tenho medo de alguma coisa, o meu corpo, ele levanta um estado de atenção onde ele libera várias reações químicas no meu cérebro que vai fazer com que o cortisol, que é O hormônio, né? o hormônio responsável pelo estresse, ele entra em loucura, ele fica louquildo e ele começa a me deixar o quê? Ansiosa. O meu corpo acredita que é um dinossauro que vai me atacar. Olha o estresse que eu gero no meu corpo por uma situação que nem está acontecendo. Faça o seguinte, olhe para um lado, olhe para o outro, quando você estiver em ansiedade. Verifica se você realmente está passando esse perigo, porque o seu corpo lá dentro, ele acha que é um dinossauro que vai te comer. Isso faz com que o sangue central, que está fazendo com todos os seus órgãos sendo alimentados por esse sangue vai para os seus braços e pernas para você fugir. Olha o que acontece com o seu corpo. E não está acontecendo nada. Nada. A gente gera um estresse no corpo que não existe. Por isso que a gente vive estressado, cansado, aperreado. E não está acontecendo nada. Nada, nada. É absurdo. Faça esse exercício. Olha, você está... É um suicídio. E todas as vezes que a gente passa por esse estresse e não está acontecendo nada, milhões de células morrem. Sabe o que são células morrerem? Envelhecimento. Estresse gera envelhecimento precoce. Gera ruga. Ruga, amiga. Nós merecemos ruga. E por isso, né, Tati, a gente, assim, esse exercício que você falou, usar também para o medo, para ansiedade, por exemplo, no momento de uma venda, né, um momento de produto que dá esse estresse todo, que é como se fosse esse dinossauro, né? Então, o que você trouxe, poxa, usar isso, gente, no momento em que você tá sentindo essa ansiedade, poxa, eu vou fazer uma live, eu vou seguir lá o que a Tati e a Dani falaram, vou me colocar em ação, vai vir essa sensação, e aí perceba, não é nenhuma ameaça, é uma câmera, uma luz que está ali ligada e que você vai falar e que tá tudo bem, você não tem nenhum dinossauro de verdade para te abocanhar ali, é só na sua mente. E aí você, olha que coisa boa, se está na sua mente, você tem o controle, porque se fosse um dinossauro de verdade lá fora, você não teria controle sobre ele, mas quando está aqui, você tem controle. Mas para isso, autoconsciência. Para isso, se perceber, entender o que está acontecendo. Que medo é esse? Que dinossauro é esse? Dá um nome para esse dinossauro, né? Tipo assim, o que é esse medo? Qual é esse dinossauro? É o do que os outros vão falar? É o dinossauro do se ninguém comprar de mim? É o dinossauro... Que dinossauro é esse? E aí, manda ele para longe. Porque você tem o comando da sua mente. Ignora o medo, né? Aqui o Guilherme, há um tempão, nós estávamos falando da criança interior, que a gente traz todas essas dores da nossa infância. O Guilherme, ele trouxe aqui, ó, o fundador do KFC, faliu muitas vezes, mas nunca desistiu. A Disney só é a Disney porque ele foi passado a perna, porque ele era desenhista e ele foi lá e construiu a Disney, porque ele não desistiu, porque ele foi passado a perna. A própria J.K. Rowling, que é a autora mais rica do mundo, que é responsável Harry pelo Potter, né? Harry Potter, eu sou Harry Potter. Ela estava pensando em suicídio. Ela tentou várias vezes, eu não sei quantas vezes foram, 7 ou 11 vezes, lançar Harry Potter e foi negada e ela não desistiu. Por quê? Porque eles tinham sonhos grandes. Um cara que construiu a Disney. Era um sonho enorme. A mulher que criou Harry Potter. Enorme. A gente tem um sonho desse tamanho. Qualquer coisa, a gente, ó... Abre mão. Tenha sonhos grandes. É verdade. Tenha sonhos grandes.
Dani, passa o seu recadinho. A Ah, gente ficaria aqui 3 dias, 3 noites ixi, aqui, ó, facilmente. obviamente. Ainda mais para esse assunto. Gente, Gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo, o seu conhecimento, seu amor por servir ao outro. ah, Sigam a Dani Tomazetti, gente. Aqui, ó, se você clicar aqui, vai aparecer a página dela. Sigam. a Tati, agradecer mesmo, mais uma vez. Desculpa, eu tô me curando, tô quase curada aí dessa tosse. Amém. Agradecer mais uma vez a oportunidade de falar de um assunto que eu amo tanto e que eu realmente vejo como uma virada de chave quando as pessoas começam a entender o que elas estão fazendo consigo mesmas e travando, deixando de crescer esse sonho, deixando de agir na direção desse sonho. Então, percebam isso. Como a Tati falou, me sigam lá. Tem conteúdo todo dia na minha página, nos stories. O feed eu tô reformulando algumas coisas, ele tá um pouco mais paradinho, mas já volto no ritmo, porque eu tô fazendo algumas mudanças. Mas stories tem, inclusive, dicas diárias, desculpa, para fortalecer a mente. Porque para a gente fazer tudo isso que a gente está falando, nós não somos treinados, não aprendemos a fazer isso. Então, todo dia tem uma dica, tem uma proposta, na verdade, para que você faça uma pequena ação diariamente, deixando sua mente forte, deixando você ir firme para os obstáculos da vida, para lidar com a autossabotagem, para botar esse dinossauro para correr, para lidar com os medos e ser uma, assim, colocar esse sonho que vocês têm aí grande e em ação. Não deixa um sonho nem pequeno nem grande parado. Eu quero em movimento. E é isso. E agradecer, Tati. Como eu falei, faço os atendimentos, tá, gente? De coaching, terapia e também processos voltados só para autossabotagem. Então, tendo dúvida, manda um direct, entra em contato, tem o link lá na minha bio, e aí a gente começa a conversar para eu explicar o que é, e aí vocês decidem se então o serviço é para vocês. Olha eu vendendo aqui, pode ninguém comprar, tá Ué, vendo? é isso Não, mas aí. Quantas pessoas precisam do seu serviço? muita E aí gente. você vai dizer, não, ó, Não vou, não, o não vou. Não, conhecimento é só para mim, não, eu tá? falei É isso só que é para para mim. as pessoas verem. Gente, não tenham medo. Falem. Eu posso falar aqui e de repente chover gente na minha página. E eu posso falar aqui e de repente não aparecer nenhum gato pingado. E Tati, tá tudo bem. Eu tô aqui fazendo, né, além da doação, como você falou, e eu realmente gosto, adoro fazer isso de coração, o que vier ou não vier, para mim tá tudo, o resultado é ótimo e eu vou agir conforme o resultado que eu tiver também disso. Estou falando isso para que as pessoas vejam que não tenham, assim, para que as pessoas não tenham medo, sabe? Se eu tivesse com medo de ficar falando isso aqui, eu ia ficar toda e não ia falar nada disso e talvez perdesse alguma oportunidade para mim e perdesse você que está aí do outro lado falando, poxa, a Dani tem alguns tipos, não é só um serviço, são alguns tipos. Será que algum desses tipos de serviço dela serve para mim? Vou lá ver. Se eu não falasse isso, talvez a pessoa perdesse a oportunidade que é boa para ela. E é isso, tá? Te agradecer Exato. mais uma vez, de todo o coração. Sensacional, maravilhoso. A internet, ela traz pra gente pessoas incríveis. Eu tenho amigas incríveis na minha vida. E faça com que o seu negócio escale. Faça com que o seu negócio atinja pessoas de todo mundo. Hoje eu atendi Itália. Legal. É uma cliente minha da Angola entrou em contato comigo. Eu estou falando com a Dani diretamente de Curitiba, Já Dani, eu não voltei para lembro. Brasília, eu estava em Curitiba, e a Brasília, gente falou outro Brasília. Você dia, estava estava em Floripa, em né? Floripa, desculpa, não é em Brasília, Curitiba, é né? Florianópolis, estou louca, isso. Então, assim, traga o seu negócio para a internet. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de prosperar. Não tenha medo de fazer a mais, porque um salário, ele paga as contas. Como isso é pequeno, eu quero ajudar milhares de pessoas. Eu quero poder dar cestas básicas. Eu quero poder ajudar uma família que precisa. Eu quero poder dar o dízimo na minha igreja. Eu quero poder fazer coisas grandes. Se eu ganhar um salário e pagar só minhas contas, eu só vou comprar minhas brusinhas da E Renner. olhe lá. E olha lá, que a Renner tá cara.
É verdade. Mas, Dani, obrigada, querida, pela sua disponibilidade, seu tempo precioso. Obrigada pela sua contribuição. Turma, obrigada a todas as pessoas que passaram, ficaram 2 minutos, 10 minutos, 1 hora. Não importa. O que importa é o que tem que ser. Recebam e aceitam. Eu também recebi e aceito. Um grande beijo. Até a próxima aula. E eu compartilho aqui com vocês. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.